pacto ele era de responsabilidade pessoal. A responsabilidade não era de Eva, não era dos filhos, não era da posteridade, era de Adão. O pacto de obras ele tinha responsabilidade pessoal. Por que ele era de obras? O pacto da nova aliança, né? O pacto da graça, ele tem algum aspecto de obras também? Tem aspecto da obra, mas não da obra do homem. Isso. O que vai diferir entre o primeiro pacto e o segundo pacto é que o primeiro ele estava pautado nas obras deixadas a Adão. Quais eram as obrigações de Adão? Cuidar da terra. Oi? Cuidar da terra, né? O que mais? Como é mesmo? Multiplicar. E o terceiro? Não comer do fruto. Como é que a gente chama esses três mandatos? Social, cultural e espiritual. isso. Esses três mandatos, eles foram dados por Deus para que o homem soubesse se relacionar entre Deus e a criatura, mandato espiritual. Entre Deus e o outro, entre um homem e o outro, mandato social. E entre o homem e a criatura e a criação, mandato cultural. Isso. Esses são os três pactos, os três mandatos, aliás, do pacto das obras. O homem poderia cumprir essas obrigações? Sim, porque a natureza dele era perfeita. Logicamente, quando Deus manda alguém fazer algo com a natureza perfeita, ele pode obedecer perfeitamente. E aí, o 5 diz, essa perfeição era exigida, não era colocada a responsabilidade sobre todos, mas era uma obediência pessoal. Vamos dar uma olhada nos textos? Gálatas capítulo 3. Gálatas 3, 12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Você está entendendo esse texto aqui? A lei não procede de fé. Lógico. A lei é um mandato dado por Deus ainda no Éden. Toda a lei foi dada no Éden. Não com todos aqueles, não com tanta clareza como isso no capítulo 20, mas estava lá. E ela não depende da fé, a lei é objetiva, a revelação de Deus é objetiva. Deus diz o que exige do homem. Então, é evidente que a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Quem foi que observou os preceitos? Cristo. Como é que nós nos apropriamos dessa obra? Pela fé. Então, a lei não procede da fé, mas o cumprimento da lei, depois do pacto das obras, ou seja, no pacto da graça, ele necessita de fé. Antes não, porque a lei não precisa da fé. No pacto de Deus com Adão, ele tinha a obrigação, a responsabilidade, e não só isso, ele tinha a capacidade de cumprir a lei. Ele não precisava nem mesmo de fé. Ele já via o Senhor, ele tinha todas as promessas diante de si. Ele tinha que cumprir de maneira objetiva. Segundo texto, Romanos capítulo 5, verso 12, é um texto bem conhecido nosso, né? Nós vamos para Romanos 10, 5. A gente semana passada Romanos 5, vamos ler agora Romanos 10. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça
decorrente da lei viverá por ela. Essa afirmação, ela está certa? Logicamente, né? Na Escritura, mas não só isso. Essa afirmação de que, porque o fim, ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela, é verdade. Se alguém cumprir todos os preceitos, todas as implicações da lei perfeitamente, ele precisa de salvação? Precisa ou não? Se vocês disserem que o homem que cumpre a lei precisa de salvação, vocês estão dizendo que quem precisa de salvação? Cristo, o único que cumpriu a lei. Quem cumpre a lei, quem observa toda a lei, não precisa de salvação. Esse é o problema também do entendimento do Antigo Testamento, porque muitos crentes acham que na Antiga Aliança as pessoas eram salvas por observarem a lei. Mas a palavra de Deus diz de uma ponta a outra que depois de Adão ninguém pode observar toda a lei. Então pela lei ninguém vive, pela lei a gente morre. Só quem vive pela lei é Cristo. E aí a gente se pega no texto de Gálatas e pela fé nós nos apropriamos daquele que observou plenamente a lei. Muito diferente. O pacto de Adão com Deus, de Deus com Adão nas obras, era possível ser cumprido e Adão viveria porque ele poderia cumprir a lei. No novo pacto, depois que o homem cai, é impossível o homem observar toda a lei de Deus. Se ele observasse, o pacto estava de pé, ele viveria. Mas o contrário também é verdadeiro. A maldição da lei é certamente morrerás. Por isso que todos morrem, porque ninguém observa toda a lei. Agora, Gálatas capítulo 3, verso 10 novamente. Quem achar pode ler. Todos nós, pois, são das obras da lei, estou debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Aqui é outro problema, né? Então nós não estamos mais na lei, nós estamos na graça. Aí é onde mora o perigo, né? É verdade que nós estamos na graça, mas não sem lei. Porque onde não há lei também não há pecado. Se o pecado é transgressão da lei e eu retiro o elemento do pecado do mundo, não há mais pecado. O que esse versículo está dizendo é que quem vive debaixo do peso da lei, ou seja, quem tenta observar a lei, quem tenta conseguir almejar a salvação por meio das suas próprias obras, não vai conseguir. E aí, quando ele não consegue, ele recebe sobre si a maldição da lei. E a maldição da lei é morte. Todo aquele que tenta sozinho cumprir a lei de Deus morre, porque não consegue cumprir. E aquele que não cumpre tem que morrer. Estabeleceu-se uma verdade, mas o problema é: e agora? Eu acabei de entender que aquele que observa a lei, que cumpre a lei, vive. O que não cumpre, morre. Aquele que tenta cumprir, nunca vai cumprir, porque é impossível a sua própria natureza. Ou seja, ele é maldito, e a maldição é morte. Eu estou dentre eles e logo eu vou também morrer. Aí, nós temos a nova perspectiva do novo pacto. Seção 3, do pacto de Deus com o homem. O homem tendo se tornado, pela sua queda, incapaz de vida por esse pacto, o Senhor dignou-se fazer um segundo pacto, geralmente chamado pacto da graça. Nesse pacto, ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo, exigindo deles a fé nele para que sejam salvos, e prometendo dar a todos os que estão ordenados para a vida o seu Santo Espírito, para dispô-los a habilitá-los a crer. Aqui está a resposta para aquela situação. Todos
pode cumprir a lei. Se tentar cumprir a lei, vai receber a maldição da lei, porque ninguém consegue observá-la plenamente. E aí é colocado o questionamento: e agora? O que a gente vai fazer? Não tem o que fazer. Tem que esperar que alguém cumpra a lei. Quando é exposta a primeiro pacto, o pacto de obras, logo em seguida, a seção posterior da confissão de fé fala sobre o pacto da graça. E aí diz: nesse pacto, o aspecto das obras estava presente. Cristo cumpriu toda a lei do Senhor. Mas não só isso, ele prometeu que todo aquele que tiver fé nessa obra se apoderará da sua justiça e aí será justo diante de Deus. Acompanhando os textos agora. Gálatas capítulo 3, verso 21. O capítulo 3 de Gálatas, ele expõe todos esses passos que a gente está tentando dar aqui. Primeiro versículo até o último, há essa explicação de como lei e graça elas percorrem a Escritura e a vida do crente. No versículo 21 ele diz assim: é porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade, seria procedente de lei. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. A lei era a maneira de se estabelecer a promessa. Qual é a promessa? Se você cumprir, você vai viver. A promessa era essa. Se você não cumprir, você morre. Então a lei era a diretriz pela qual o homem viveria. O problema é que o homem, quando quebra a lei, ele não pode mais observá-la. A natureza dele não permite. Então o problema não é da lei, o problema é do homem. Não há problema na lei. O entendimento que se tem lá no texto de Coríntios é que a letra mata. Ele disse que a lei foi abolida porque a lei matava. A lei não mata, a lei é vida, a lei é o próprio Deus sendo revelado em seu caráter. O que matou foi a maldição do pacto por conta da quebra da aliança, e não a lei em si. A lei apontava o caminho e ela estava coadunada com a promessa. No momento que o homem quebra a lei, o problema não é mais a lei, o problema é o homem. Porque a lei não vai mudar. Se a lei muda, nós temos um problema sério. Qual é o problema numa mudança da lei, numa emenda dessa Constituição? Nós teríamos um problema com o caráter de Deus. Nós temos dificuldade no direito até de fazer emendas constitucionais, não é isso? Há um processo muito complicado para que haja uma mudança na Constituição de um país como o nosso. Porque, à medida que a gente diz que a lei precisa ser mudada, a gente está dizendo que aquela lei não serve mais. Que aquelas pessoas que fizeram a lei em 1988, elas estavam erradas. E aí se impõe um aspecto, ou pelo menos um argumento para dizer que a lei precisa ser mudada. Porque a sociedade mudou. Ou seja, o homem mudou. Quando eu aplico esse mesmo dispositivo para Deus, dizendo que a lei precisava ser remodelada e baixar o nível para que o homem pudesse aproximar de Deus, eu estou dizendo exatamente que Deus também necessita mudar. Eu estou colocando sobre Deus um aspecto que é próprio do homem. Deus é perfeito, e o sinônimo de perfeição é imutabilidade. Porque Deus é perfeito, Ele não muda. Deus nem há crescido, nem diminuído na sua glória. Deus não é mais glorioso porque essa igreja está cheia, e menos glorioso se ela estivesse vazia. Deus é glorioso em qualquer situação. Esse aspecto da perfeição de Deus leva a uma segunda consequência, que é a imutabilidade do seu caráter. A lei de Deus é a mesma no Éden, no Monte Sinai e hoje.
Se ela mudar, você está dizendo que deu culto. Ah, mas lá no Éden é impossível dizer que tem lei. É possível ou não? Alguém pode, por favor, me identificar o primeiro mandamento lá no Éden? Primeiro mandamento espiritual. Estou falando do primeiro mandamento lá de Êxodo 20. Não terás outros deuses diante de mim. Por favor, alguém me ajude. Capítulo 3 de Gênesis, verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Qual é a proposta da serpente? Seja como Deus. Aliás, seja Deus. Não terás outros deuses diante de mim. O homem come do fruto porque ele quer não só ter outro Deus, ele quer ser Deus. Que é o primeiro mandamento. Segundo mandamento, qual é o segundo mandamento? Não farás para ti imagem de escultura, semelhança disso, daquilo. Isso aí fala sobre o culto. As ordens que representam os três mandatos, elas são a lei resumida. Exato, eu estou tentando fazer esse exercício aqui, pessoal, para identificar ponto a ponto. Porque o segundo agora vai ter muito a ver com o que você acabou de falar. O presbítero Luciano disse que os três mandatos que nós identificamos no início da aula, mandato cultural, espiritual e social, eles são um resumo da lei de Êxodo 20. O primeiro mandamento que nós já identificamos, o segundo versa sobre o culto. Como era o culto de Adão? Adão precisava todos os dias, na viração do dia, se encontrar diante de Deus, numa conversa comum, e apresentar a guarda dos três mandatos. Ele chegava e prestava relatório: minha esposa está assim, eu cuido dela. Ele dava relatório sobre o mandato social. Depois ele passava a falar também sobre como ele tratava a criação, mostrando como ele estava trabalhando. Senhor, eu tenho feito isso, e Deus se agradava da obra dele. Em terceiro lugar, ele disse: Senhor, mais uma vez, eu não comi do fruto. E ali era o culto. O culto perfeito. Quando ele quebra o primeiro mandamento, em seguida ele quebra o segundo. Verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, ele correu do culto. Esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Ele não quer mais cultuar. O culto dele agora é uma religião pagã. Ele faz folha de figueira para si e tenta se vestir. Ele não confia mais no Senhor, na redenção do Senhor. Ele tenta forjar para si próprio a sua própria religião, o seu próprio culto, segundo a sua imagem e semelhança. Quebra do segundo mandamento. Tudo bem, pastor, agora o terceiro eu quero ver. Qual é o terceiro mandamento? Não usar o nome de Deus em vão. Eva fez isso várias vezes. Versículo 2 do capítulo 3. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocarei nele, para que não morrais. Veja o que ela fez com o nome do Senhor, a palavra. Deus diz: você pode comer do fruto livremente, e se você não comer, certamente morrerás. Ela tira o livremente e ela tira o certamente. Mas ela não só faz isso, ela agora vai acrescentar. Aí ela vai e coloca: nem comer, nem toquei no fruto. Ela é liberal e ela é legalista ao mesmo tempo. Ela impõe lei onde não tem e tira parte da palavra de Deus que tinha. Ela
Quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Capítulo 2 de Gênesis, verso 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia 7 a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7 e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Deus trabalha 6 dias, o 7º ele descansa. Aí você diz, não, mas aqui não há uma lei clara de que ele deveria descansar os 7 dias. Foi Deus que descansou. Ora, mas o simples fato de Deus estabelecer uma cadência entre trabalho e descanso, e Deus dizer que isso é bom, o homem, sabendo que tudo que Deus faz é bom, tem que imitar Deus, tem que ser como Deus é. A ordem da criação estabelece uma verdade: Deus trabalha 6 dias, descansa no 7º. O homem trabalha 6 dias, descansa no 7º. A ordem da criação ela é tratada também com a questão do culto. 1 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 8 até o versículo 15. Paulo trata os homens, dizendo que os homens poderiam levantar como santas na adoração ao Senhor. Que as mulheres não deveriam exercer a autoridade própria de homem, nem ensinar na igreja. Por quê? Porque primeiro foi feito Adão, depois Eva. Pode procurar aqui em Gênesis 1, 2 e 3 e veja se há uma ordem expressa de Deus, dizendo que o homem era o cabeça. Há inferências, mas Paulo interpreta segundo a ordem da criação. Se Deus fez primeiro o homem e depois a mulher, é porque o homem é o cabeça e a mulher é submissa ao homem. A ordem da criação estabelece verdades, porque do jeito que Deus faz, aquilo é bom. Então, se é bom Deus trabalhar em 6 dias e descansar um, o homem também aprendeu isso. Só que o trabalho do homem não foi perfeito. Ele só poderia esperar o descanso quando o trabalho fosse perfeito. Ele quebrou o trabalho, ele se desviou do caminho de Deus e, consequentemente, ele profanou o dia do Senhor. Ele não confiou na provisão de Deus. Quando isso acontece, ele quebra o 4º mandamento. Qual o resumo dos 4 primeiros mandamentos? Dado pelo Senhor: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de toda a tua alma. Os 4 primeiros mandamentos são resumidos dessa forma porque eles versam sobre o relacionamento do homem com Deus. Aí agora, quando ele cai, veja qual é a pergunta que Deus faz. Verso 9 do capítulo 3. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde tu estás, Adão? O relacionamento com Deus foi quebrado. Deus pergunta onde Adão está. Ele não quer saber da criação, ele não quer saber da mulher, ele quer saber de Adão. Quebra dos 4 primeiros mandamentos. A consequência disso é quebrar todos os outros 6 que falam sobre a minha relação com o outro. O que é que acontece no capítulo 4? Caim mata Abel. Quando Caim mata Abel, aí Deus não procura mais somente um homem, ele procura especificamente um homem. Verso 9: disse o Senhor, do capítulo 4, disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele não procura mais Caim, ele procura Abel. Onde está o teu próximo? Porque eu disse a você: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Há alguma dúvida que quebrou toda a segunda tábua da lei? Gênesis capítulo 1 a 4 fala sobre os 10 mandamentos. Agora, se você quiser que aqui tenha a exposição dos 10 mandamentos como tem lá em Êxodo 20, não vai ter, porque há um princípio de progressão na revelação. Quanto mais próximo de Cristo, mais luz. Quanto mais longe de Cristo, menos luz. Mas a lei de Deus não muda. A mesma coisa que Paulo disse aos Gálatas, capítulo 3, verso 21. Porque se a lei de Deus mudar, o caráter de Deus também muda. Ok? Vamos lá.
Romanos capítulo 3, verso 20 e 21. Quem encontrar com o texto. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras de lei, mas em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Então, não tem lei mais. Não é isso? A gente acabou de ver que tem lei em todos os lugares da Escritura. Se não tiver lei, também não tem pecado. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, porque é impossível, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Aqui vem agora a nova função da lei, ou pelo menos uma função renovada. Pela lei ninguém é salvo depois de Adão. Então para que serve a lei? Ele diz, para dar conhecimento sobre o pecado, para dar pleno conhecimento do pecado. Não é à toa que no nosso culto nós lemos a lei do Senhor antes da contrição. Porque a lei do Senhor, o que é que ela faz? Ela dá pleno conhecimento do nosso pecado. Ela aponta o pecado. Há uma dinâmica lá em Romanos capítulo 5, 6 e 7, em que você é primeiro identificado com Cristo na sua obra, capítulo 5. Você é levado a entender que você não fez nada, a salvação é pela graça e você é justificado por conta da justiça de Cristo. Aí você está consciente disso. Cristo é o novo Adão, cumpriu perfeitamente a lei. Mas então não precisa mais fazer nada não. No capítulo 6 vai falar sobre santificação. Ou seja, você se bateu com a lei e você viu que não poderia observar. A lei apontou o seu pecado. Aí Cristo vai cumprir a lei. Aí você se aproxima de Cristo. Graças a Deus, Cristo me salvou. Aí sabe qual é a mensagem de Cristo? Volte para a lei. Olhem para a lei. Viva conforme a lei. Eu libertei para que vocês vivam em conformidade com a lei. Mas vocês não vão conseguir. Eu consegui por vocês. Mas não deixem de tentar, de buscar, de se santificar. A santificação não é algo subjetivo, ela só vem quando você conhece a lei. Você precisa conhecer a lei. E aqui está dizendo, a lei nos faz conhecer o pecado, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Há alguma diferença nessa salvação que eu estou falando aqui em Gálatas, Romanos, com a salvação lá do Antigo Testamento? Volta lá para Gênesis, capítulo 15. Veja que existia lei para Abraão, isso estava claro na vida dele. Porque no capítulo 17, verso 1, é dito assim: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Qual é o padrão de Deus na santificação? Ser como eu sou, perfeito. Como não pode ser perfeito. Agora volta para o capítulo 15. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão uma visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverá de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Aí respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas,
ou seja, a promessa que Deus estabeleceu era de dar filho e terra, descendência e lugar de morada. Deus lhe tinha dado nem filho nem terra. E aí ele se desespera, diz: então eu vou pegar o meu servo e ele vai ser meu herdeiro. Deus diz: não vai ser, Eliezer, eu vou te dar um filho. E a esperança desse filho era que de um filho, de uma mulher, nasceria o Messias. A esperança de Abraão, a fé de Abraão era messiânica. Ele esperava nesse homem que nasceria. E aí, quando Deus termina de dizer: olha para o céu, todas as estrelas, a tua posteridade vai ser assim, vai nascer um filho. E o que é que acontece? Ele crê pela fé, ele se apodera da promessa, e isso é imputado para justiça. Então, no capítulo 17, quando Deus diz ser perfeito, Abraão, aos olhos de Deus, é perfeito porque a justiça de outro lhe foi imputada por meio da fé. E a fé em quê? Na promessa do Messias. Abraão foi salvo por meio da fé do Messias. Não há diferença nenhuma. Havia lei, se ele não cumprisse a lei, ele seria maldito. Ele põe a sua fé na justiça de outro e pela fé ele é salvo. Abraão é salvo por meio da fé e na fé do Messias, o filho que nasceria. Deu para entender? Antigo e novo não há diferença nenhuma. O pacto é o mesmo, só muda as administrações do pacto. A gente vai ver daqui a pouco que a professora fala sobre isso também. Este pacto da graça é frequentemente apresentado nas Escrituras pelo nome de testamento, em referência à morte de Cristo, o testador, e a perdurável herança com tudo que lhe pertence, legado neste pacto. O único texto que fala sobre testamento é Hebreus capítulo 9. Dá uma olhada. Quem achar para ler, a partir do versículo 15 até o 17. Por isso mesmo, o meu mediador da nova aliança, a fim de que, devido à morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, receba a promessa da eterna aliança àqueles que têm sido Herança. Porque o dá testamento é necessário que intervenha a morte do testador, pois o testamento só é confirmado no caso de morte, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Muitos estudiosos têm dificuldade com essa questão de testamento, né? Antigo Testamento, Novo Testamento. Eu prefiro sempre usar, não sei se vocês já perceberam, a nomenclatura de Nova Aliança e Antiga Aliança, Novo Pacto, Antigo Pacto, que na verdade formam o mesmo pacto, né? A mesma aliança, mas a gente divide por questões didáticas. O que está dizendo aqui é o seguinte: só se pode falar sobre testamento quando há o quê? Morte. Então, quando Cristo estava vivo, que testamento estava ainda em vigor? O antigo. Então, quando se estabelece o Novo Testamento, de fato, na morte de Cristo, você percebe na leitura dos Evangelhos que há exatamente essa transição, é um período de transição, onde Cristo, por exemplo, em Lucas 2, 3 e 4, ele é circuncidado, ele é apresentado e ele é batizado. Por quê? Porque é um período de transição entre os pactos. Ainda o Antigo Testamento estava posto, por isso que ele é circuncidado, por isso que ele é batizado, por isso que ele é apresentado no templo. Quando você passa da morte de Cristo, você vê algum apóstolo sendo circuncidado, algum apóstolo sendo apresentado. É por isso que apresentar filho na igreja é errado, porque isso é cerimônia judaica, não cristã. Cerimônia cristã é o batismo. A apresentação é cerimônia judaica. Pela má interpretação do final do testamento, é que se apresenta crianças. Mas isso nunca foi, historicamente falando,
Porque Atos capítulo 19, por exemplo, e outros textos de Atos, mostram que os apóstolos rebatizam, na verdade batizam no Novo Testamento aqueles que foram batizados por João Batista. Porque Lucas capítulo 16 diz que a lei e os profetas vigoraram até João. Até João vigoraram a lei e os profetas. O período exato também onde Cristo morreu. Até lá, no Antigo Testamento. O batismo de João não era o batismo cristão, só uma coisa só. Não era feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Era uma cerimônia, inclusive, comum no judaísmo. A purificação por meio de água. Isso era comum entre os judeus. Não era um ritual novo. Ritual novo, sim, é batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é verdadeiramente o batismo cristão. Dito isso, a gente volta para o texto de Hebreus. Versículo 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Por que teve que haver morte? Para cumprir a promessa desde a antiga aliança. Vai vir um filho, esse filho vai morrer em lugar do seu povo. Abraão foi salvo justamente nesse sentido, na morte de Cristo. E aí, intervindo a morte, muitos são chamados e recebem a eterna herança. Verso 16. Porque onde está o testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Ele está dizendo o seguinte: aquele que morreu deixou uma herança. Agora, essa herança, ela só pode ser entregue aos seus por meio da morte. Quando Cristo morreu, nós recebemos a herança. Nós não vamos receber ainda. A herança já está disponível. O reino de Deus já é presente hoje. Agora ele ainda tem um aspecto futuro. Você já é cidadão dos céus agora, mas ainda não. Você já está salvo agora, mas ainda não. Você espera na promessa de consumação da herança. E a herança é: no último dia, você será chamado pelo Senhor como filho de Deus e vai receber o gozo preparado. É por isso, irmãos, que a linguagem do livro de Apocalipse é a seguinte: ruas de ouro, portas de pedras preciosas. Isso quando o leitor lê, ele enche os olhos. Ele olha para aquele texto e ele tem uma esperança vivificada por conta da grandeza, da glória daquele lugar. Aquela linguagem, ela nos remonta justamente a esse texto de Hebreus. É a nossa herança. Se você me perguntar se realmente as ruas são de ouro, as portas de diamante e tudo mais, provavelmente nem seja. A descrição do narrador, ela se encontra dentro do gênero literário, que é complexo de ser entendido e não deve ser levado à literalidade. Mas pouco importa se é de ouro ou não. O que importa saber é que com a morte desse testador, a herança eterna é muito gloriosa. E ela não foi alcançada por mérito próprio, mas por conta da morte do testador. Agora, essas duas últimas sessões são extremamente importantes para que você entenda como se dá o pacto hoje, como Deus se relaciona com o povo hoje. Nós entendemos como era, como foi redimido e agora como é. Seção 5. Este pacto, no tempo da lei, não foi administrado como no tempo do Evangelho. Veja, ele não está dizendo que são dois pactos, ele está dizendo que este pacto é o mesmo pacto. Agora, a administração é diferente. Como é que ela é? Sob a lei, foi administrado por promessas, profecias, sacrifícios, pela circuncisão, pelo Cordeiro Pascual e outros tipos de ordenanças dadas ao povo judeu. Veja, tudo isso era um tipo. A profecia era um tipo do grande profeta. Os sacrifícios eram um tipo da perfeita oferta. A circuncisão
era um tipo daquilo que Cristo iria fazer, derramar o seu sangue. E o Cordeiro Pascal era um tipo do que o Cristo iria fazer na cruz do Calvário. Tudo isso, toda essa administração que era rica em rituais exteriores, ela perde essa riqueza exterior e passa a ser agora rica interiormente. A administração vai mudar. Olha, prefigurando tudo, Cristo que havia de vir. Por aquele tempo, essas coisas, pela operação do Espírito Santo, foram suficientes e eficazes para instruir e edificar os eleitos na fé do Messias prometido. Foi por obra de quem? Do Espírito Santo. Eu fico intrigado. Foi motivo até de debate no seminário sobre a questão da obra do Espírito Santo no Antigo Testamento. Muitos, mas muitos crentes mesmo, acham que o Espírito Santo só passa a agir no Novo Testamento. Mas você, quando entende a obra da salvação, como ela se dá, e na leitura reformada dos dois pactos, que nós entendemos ser uma continuação, uma revelação progressiva, não dois testamentos dissociados, mas um único e grande pacto, você não tem como entender que há essa diferença tão grande entre a maneira com que os antigos eram chamados e a maneira com que o Novo Testamento chama o povo a palavra de Deus. Texto como Efésios capítulo 1, por exemplo, verso 3 a verso 14, diz que Deus predestinou, que Cristo consumou e que o Espírito Santo chamou. O Novo Testamento diz também que o Espírito Santo convence o homem de quê? Do pecado e do pecado, da justiça e do juízo. Se você retira esse elemento do Antigo Testamento, você está dizendo que as pessoas vinham para Cristo sozinhas. A Trindade estava lá, estava no Éden. Deus criou todas as coisas, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e Deus disse: haja luz. O Verbo, o Espírito e Deus Pai. Estava lá em Gênesis capítulo 1, como não vai estar no restante da Antiga Aliança? Como é que alguém é chamado? Como é que alguém é convertido sem a obra do Espírito Santo? O símbolo de fé diz, tanto no Antigo quanto no Novo, todos eram chamados por meio do Espírito Santo de Deus. Porque essa é a obra da terceira pessoa da Trindade. Vocacionar, chamar eficazmente os eleitos de Deus, que foram alvo da obra de Cristo. Ou então, a gente vai começar a cair no erro dos sabelianos, dos montanistas, muitos hereges que passaram durante a história da igreja, e dissociar a obra de Cristo e dizer que na Antiga Aliança era um Deus Pai, um Deus muito duro, e na Nova Aliança é um Deus que é mais brando, que deixa um consolador. Toda a história da revelação, Pai, Filho e Espírito Santo agindo. E o Espírito Santo foi sempre aquele que chamou a obra de Cristo, de maneira eficaz, inclusive. Por quem tinham plena remissão dos pecados e a vida eterna. Essa dispensação chamava-se Velho Testamento. Ele está dizendo que no Velho Testamento as pessoas eram chamadas, vocacionadas pelo Espírito Santo e eram justificadas por Cristo, como a gente viu lá em Gênesis. E não só isso, para que elas percebessem, a administração era diferente. Então, o culto era muito mais rebuscado. O culto tinha profecia, o culto tinha sacrifício, o culto tinha circuncisão, o culto tinha cordeiro pascal, porque era a parte externa aquilo que chamava mais atenção. Mas quando Cristo vem, aí o culto é assim, simples. Se não me engano, é Joseph Paiva que fala que onde há um púlpito, um pouco de água, um pedaço de pão, um pouco de vinho, ali há um
não conseguir mais pagar isso aqui, a igreja do Senhor não para. A gente volta a se reunir em qualquer lugar. Essa igreja começou numa casa. Se tiver um lugar para apoiar a Bíblia, e vocês que são mais novos não viram como eu pregava lá. Tinha uma pequena coluna de madeira na casa de Lareira, não era isso? Uma coluna de madeira que servia para apoiar um jarro. Eu tirava o jarro, botava a Bíblia em cima e pregava. Porque o sinal externo, a glória externa, não é mais eficaz. Agora é Cristo. O que vale é o pregador expondo a obra de Cristo. E aí você vai vendo, desenhando na sua mente tudo aquilo que Cristo fez. A glória do culto do Novo Testamento é a simplicidade. Tudo perde valor para que Cristo cresça. Que eu cresça e que eu diminua e ele cresça. Por isso que a gente pode ter uma igreja com 4 paredes brancas, algumas cadeiras e um lugar para apoiar a Bíblia. E além de estar a igreja do Senhor. Não há necessidade mais de grandes rituais. A última sessão, sobre o Evangelho, quando foi manifestado Cristo, a substância, as ordenanças pelas quais este pacto é dispensado são a pregação da palavra e a administração dos sacramentos do batismo e da ceia do Senhor. Por estas ordenanças, posto que poucas em número e administradas com maior simplicidade e menor glória externa, o pacto é manifestado com maior plenitude, evidência e eficácia espiritual. E todas as nações, aos judeus bem como aos gentios, é chamado Novo Testamento. Não há, pois, 2 pactos de graça diferentes em substância, mas um e o mesmo, sob várias dispensações. Viu o que o Senhor acabou de dizer? O culto agora é simples, mas não é menos glorioso. Ele diz, inclusive, que é mais. Porque Cristo está tão claro. Vocês se lembram lá no Antigo Testamento, a revelação tinha menos luz. A gente viu que a lei estava lá, mas ela não estava tão clara. Você imagina quando a lei foi dada com todos aqueles preceitos lá em Êxodo 20, como o povo se alegrou? O povo se alegrou demais. Deus está sendo mais claro conosco. O povo se alegrou mais ainda quando viram o templo. Chegamos na terra prometida, que maravilha! É mais luz. Quando chega Cristo, é a luz perfeita. Não há mais sombras. Ele é a perfeição. Ainda quer mais glória do que isso. Para que vestes que chamam a atenção ao pregador? Para que uma parafernália na igreja? Por que tanta invencionice? Gastando dinheiro à toa. Aqui o foco é Cristo. É Ele que tem a primazia. E a grande glória é quando o pregador é fiel na exposição do texto. Cristo se revela gloriosamente. E aí o povo sai daqui com muito mais alegria, porque Cristo se manifestou com mais luz do que no Antigo Testamento. Não precisa de parafernália, não precisa de grandes rituais, processional, recensional, não precisa de nada disso. Precisa de simplicidade. O pregador fiel, ministro da palavra de Deus, que expõe o texto com fidelidade, ministra os sacramentos conforme a Escritura, e uma igreja que se volta à pregação e à disciplina da palavra do Senhor. Esse é o novo pacto. Simples na aparência, glorioso na eficácia. Deus nos abençoe.